Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos a essa questão. Uma partícula de massa m e carga elétrica menos q é lançada com ângulo θ em relação ao eixo x, com velocidade inicial igual a v0, numa região onde atua um campo elétrico e um gravitacional g, ambos uniformes e constantes, conforme indicado na figura abaixo. Desprezando interações de quaisquer outras naturezas com essa partícula, o gráfico que melhor representa a variação da sua energia potencial EP em função da distância d percorrida na direção do eixo x é. Pois bem, então, pessoal, a energia potencial aqui, ok? Energia potencial, a variação dela, nós vamos relacionar a energia potencial gravitacional, que eu vou chamar de UG, potencial gravitacional, mais uma energia potencial, né, vinda de quem? Do campo elétrico, certo? Pois bem, aqui, né, vemos o seguinte, para conseguir simplificar, né, o que vai acontecer aqui agora. O campo elétrico, ele sempre aponta para o sentido negativo e sai do positivo, né? Por convenção, ele parte do local onde seria uma carga positiva e vai para uma carga negativa. Então, essa é a orientação do campo elétrico. Como eu tenho uma carga menos Q, a força que esse campo elétrico irá fazer será no sentido vertical e para baixo, ou seja, junto com a aceleração gravitacional. Então, neste caso, podemos atrelar uma aceleração, certo? Total, né? O que seria essa aceleração A total, que eu vou chamar de A apenas? A aceleração do campo gravitacional G mais a aceleração, né, advinda do campo elétrico, certo? Que é uma consideração que queremos fazer aqui. Pois bem, a energia potencial, então, vai ser a energia potencial gravitacional, que é massa vezes aceleração gravitacional, vezes a posição y, que ele está, né, em relação à altura, mais a energia potencial elétrica, que para o caso de um campo elétrico, né, se dará da seguinte forma: campo vezes carga vezes também a altura y, né, no caso deslocamento, energia potencial elétrica, certo? Ou melhor, o trabalho advindo da força elétrica, pode-se pensar assim, certo? Que daí então, ó, podemos fazer o seguinte: a energia potencial, a variação da energia potencial, se dará da seguinte forma: mg mais EQ vezes a altura y, ok? Isso aqui, né, mostra que a gente vai ter uma constante, mg e EQ são constantes, temos apenas que encontrar y, daí em função da velocidade v, né, que daí depois encontramos em função da distância d, né, do eixo x, certo? Bem, como estamos lidando com movimento vertical, né, usaremos a equação da posição mr/v, ou seja, y inicial mais v y inicial, ou seja, a componente vertical da velocidade v0, menos a... Opa, voltou aqui, multiplicar pelo tempo, menos, por que menos? Porque aí é o sentido negativo que vai apontar o nosso vetor aceleração total, né? A aceleração total vezes o tempo ao quadrado divididos por 2, certo? Bem, esse y inicial, como começa no zero, a gente pode considerar zero. Bem, agora devemos encontrar t, né, em função de Vx e de d. Bem, vemos que no sentido, na direção horizontal não tem a todo nenhuma força, apenas a vertical. Então, o movimento horizontal se dará em MRU, né? Ou seja, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, onde quem será constante será a componente x da velocidade, Vx.
vezes um tempo qualquer, né? Daqui, então, temos que tempo será o quê? D sobre Vx, certo? E essa substituição faremos aqui acima, nessa equação da posição vertical. Ficando assim, daí então, né, que a posição y será igual a Vy inicial sobre Vx vezes D, né? Fiz essa substituição aqui, né? E aqui já considerei zero. Menos a aceleração total, certo? Vezes D ao quadrado divididos por 2Vx ao quadrado. Essa expressão irei substituir agora na expressão da energia potencial. Teremos o seguinte, que a energia potencial é igual a mg mais EQ, uma constante, vezes, daí, agora outro parênteses, Vy sobre Vx vezes D, menos AD quadrado sobre 2Vx, certo? Pois bem, vemos que ao fazer essa distributiva, ok, pessoal? Isso aqui é nada mais do que o quê? Isso aqui é nada mais do que uma constante que a gente vai chamar de azão. Aqui é uma constante também, que vamos chamar de B, e aqui uma outra constante que podemos muito bem chamar de C, né? Mas, fazendo essa distributiva, veremos o seguinte, que teremos que para a energia potencial, vamos ter o seguinte, azão B vezes D, menos razão C vezes D ao quadrado. No caso, o que eu considerei C foi apenas, né, o coeficiente que está junto de D quadrado, A2Bx, que são constantes também, né? Então, veja, temos aqui uma expressão muito semelhante, né, ao que seria a função de segundo grau, x² mais bx, que eu já coloquei invertido para a gente visualizar. Então, o comportamento disso será de uma parábola, né? O comportamento gráfico da energia potencial em função da distância. Como não tem-se o C, né, o termo independente, então o meu gráfico começa em zero, que é o de se esperar para a energia potencial, né, já que ele está sobre a superfície e depende da altura y. Bem, como vemos aqui que o coeficiente na frente do termo quadrado, né, no caso d quadrado para x², indicaria a inclinação da parábola, ou seja, uma parábola voltada para baixo. E vemos que o coeficiente ao lado do termo de primeiro grau, ou seja, o que não está sendo elevado ao quadrado, é positivo. Então ele corta o eixo x, né, de forma ascendente, subindo, e com a parábola para baixo o termo. Ou seja, teremos um gráfico mais ou menos com essa característica aqui. O que corresponde melhor, né, com a letra B. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.